A reportagem do UOL apontando o suposto esquema de corrupção envolvendo toda a família Bolsonaro veio num momento muito inoportuno para a campanha presidencial, porque o Auxílio Brasil falhou como instrumento para conseguir novos votos. Então o Bolsonaro está conseguindo atacar o Lula só falando da corrupção. Mas como que ele vai falar isso agora, sendo que ele tem um esqueleto no armário? Não vai, ele perde o seu principal instrumento. E tudo piora porque existe um racha dentro da coordenação do marketing da campanha. E é por isso que o Bolsonaro ele tá desesperado com essa situação. E para deixar o Bolsonaro mais desesperado ainda, você vai dar o like nesse vídeo e vai comentar com alguma picadinha, alguma piada com o Bolsonaro. Ou coloque nos comentários por que você acha que o Auxílio Brasil não traz votos para o Bolsonaro. Porque não traz, pessoal. As pesquisas têm mostrado sempre. O Auxílio Brasil fracassou como um instrumento para o Bolsonaro conquistar novos votos. Nós vimos isso na pesquisa do FSB, na pesquisa do IPEC e possivelmente nós vamos ver nas próximas pesquisas do Quest que vai sair amanhã e o Datafolha que vai sair na quinta-feira. Toda essa cobertura nós vamos fazer aqui no canal, porque essas próximas pesquisas tendem a corroborar o que foi mostrado pelo IPEC e pelo FSB. O meu comentário sobre o FSB e o IPEC eu vou deixar aqui no card. Então, sem essa estratégia do Auxílio Brasil, fracassada, né, porque não conseguiu aumentar a quantidade de intenções de votos no Bolsonaro, o Bolsonaro ele agora apela para aumentar a rejeição do Lula falando sobre a corrupção, como nós vimos no debate da Bandeirantes. O Bolsonaro ele quer resgatar elementos do passado, como o Petrolão, o Mensalão, para fustigar o Lula. E essa é a única forma, esse é o único instrumento que o Bolsonaro tem nesse momento. Porque o que o Bolsonaro vai apresentar para a população? Ele não vai apresentar absolutamente nada, porque ele não tem o que apresentar. Não tem. Fala uma obra que o Bolsonaro fez. Eu desafio você a escrever nos comentários uma obra apresentada pelo Bolsonaro. Não tem, é muito pouco. Então a única coisa que ele pode fazer, e essa é a estratégia da campanha dele, usando no horário político, usada também no debate e na internet, é falar que o Lula participou do esquema de corrupção. Só que agora tem um esquema pesado contra ele que foi trazido pelo UOL. E nesse esquema, pessoal, é um esquema, suposto esquema no caso, né, de compra de imóveis em dinheiro vivo. E existem aí 3 núcleos envolvendo toda a família Bolsonaro, com compra de imóveis em dinheiro vivo. Essa prática de comprar imóveis em dinheiro vivo, ela é utilizada para, em muitos casos, evitar investigações utilizando assim a lavagem de dinheiro. Porque quando é o dinheiro vivo, em espécie, é utilizado para fazer compra, fica difícil de rastrear. Quando você faz digitalmente ou com um cheque, você consegue rastrear esse dinheiro. E há a suspeita toda que essas compras tenham sido feitas via dinheiro das rachadinhas como lavagem de dinheiro. E são muitos imóveis, pessoal, muitos imóveis mesmo. E você vai se inscrever no canal porque eu estou trazendo essa informação para você. São mais aí de 100 imóveis da família Bolsonaro que quando você começa a ver, mais da metade foi adquirida em dinheiro vivo. E os outros imóveis, muitos deles não conseguiram ser investigados pela reportagem do UOL, porque na escritura não estava contendo a informação. Eles não acharam um documento que mostrava o processo de compra. E desses 3 núcleos, eles estão divididos da seguinte forma. Bolsonaro e as ex-esposas, Ana Cristina Valle, que é a esposa das rachadinhas, ao que tudo indica, e a Rogéria Bolsonaro, que é a mãe do Jair, do Flávio, do Bananinha e também do Carlúcio. O segundo núcleo é o que envolve os filhos do Bolsonaro. E esse núcleo é o que mais fez transações utilizando dinheiro vivo, ou aquela que representou o maior montante milionário. E por fim, familiares do Bolsonaro e a mãe do Jair Bolsonaro também está envolvida nisso. A mãe do Jair Bolsonaro já faleceu. Principalmente ali esse núcleo da família Bolsonaro, ali no Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo. É claro que toda essa operação não ocorreu do dia para a noite, mas sim ao longo de muitos anos, principalmente ali na década de 2000, quando o esquema das rachadinhas começou a ficar mais intensificado com a chegada do Carlos como vereador do Rio de Janeiro. E é ali, ao que tudo indica, que a rachadinha começou de modo mais organizado, porque o Carlúcio teve como chefe de seu gabinete a Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro. E quando Flávio virou deputado estadual, a Ana Cristina Valle colocou a melhor amiga dela para ser chefe de gabinete do Flávio. E aí começou a rotatividade de assessores e principalmente as rachadinhas, ao que tudo indica. E aí o Bolsonaro, sendo confrontado com esse assunto, perdeu completamente as estribeiras. Porque foi perguntado para ele hoje, ei Bolsonaro, como que é essa história de dinheiro vivo? Ele falou, qual o problema de fazer a operação em dinheiro vivo? Não há nenhum problema, contanto que essas operações não sejam em sequência,
contanto que você não tenha uma investigação prévia contra você com relação às rachadinhas e contanto que essa situação não seja aí um forte indício de lavagem de dinheiro. E aí algum bolsonarista pode vir aqui buscando algum tipo de inteligência, né? Porque se você tá aqui, você é inteligente. E às vezes os bolsonaristas querem buscar inteligência, né? Porque nem todo mundo é burro todo tempo. Então eles podem vir aqui no canal. Falar que não existiu rachadinha, porque não houve a investigação, é muito complicado. Porque o cunhado do Bolsonaro, o irmão da Ana Cristina Valle, falou que havia esse esquema de rachadinha. Que ele foi demitido como de assessor do Bolsonaro porque ele não depositou a quantidade que havia sido combinada com o Bolsonaro. Então o esquema da rachadinha é um esquema amplamente conhecido. E isso vai trazer, obviamente, problemas para a campanha do Bolsonaro. Porque como que agora o Bolsonaro vai atacar o Lula, sendo que ele tem esse problema? Então o Bolsonaro pode até falar do Lula. Ah, Lula, você teve o esquema da Petrobras, você teve o esquema do mensalão, você teve o esquema disso tudo. E o Lula vai falar o seguinte, olha Bolsonaro, eu não quero ficar entrando em detalhes de corrupção, ainda mais porque você tem lá compras em dinheiro vivo muito suspeitas, você tem o cheque da primeira-dama da Michelle Bolsonaro de rachadinha que você ainda não explicou o que é isso. Então eu não quero ficar entrando nessa celeuma. Eu quero entrar em assuntos que são de fato importantes para o Brasil. Então o Lula pode muito bem usar essa argumentação. Tem que ver se vai ter a oportunidade no próximo debate. O Lula falou que iria participar de pelo menos mais 2 debates, mas talvez ele participe apenas do debate da Globo, que é o último debate antes do primeiro turno. A campanha do Bolsonaro está defendendo que ele dispute somente debates no segundo turno para evitar toda essa situação. O que vai acontecer? Nós ainda, nesse momento, não sabemos, mas é muito possível que haja sim esse confronto, essa disputa no segundo turno. Mas é uma situação para o Bolsonaro muito complicada. Porque ele perde o ativo que ele tem nesse momento e entrega aí a possibilidade para o Lula poder fazer aí, continuar fazendo os seus ataques. Mas o que você acha disso tudo? Quero que você se inscreva no canal agora. E tudo piora, como eu falei para vocês, porque quem que vai orquestrar e organizar essa situação de como vai ficar o embate do Bolsonaro com o Lula a respeito da corrupção? A gente não sabe, porque a campanha do Bolsonaro ela tá com o marketing rachado. Nós sabíamos que isso já estava acontecendo. Vou deixar o link aqui no card de um dos inúmeros vídeos que eu fiz a respeito da coordenação do marketing da campanha do Bolsonaro. Porque nós temos uma ala que é a ala do Centrão, do Valdemar Costa Neto, que quer que o Bolsonaro tenha uma postura, e nós temos a outra ala, que é a ala mais ideológica, que quer que o Bolsonaro tenha uma postura completamente diferente. E há um desgaste do Bolsonaro com a equipe de marketing dele. No debate da Bandeirantes, o Duda Lima, que é o coordenador de marketing do Bolsonaro, que foi colocado pelo Valdemar Costa Neto, não esteve presente. E por que isso? Porque há uma briga. E pelo fato do marketing do Bolsonaro estar brigado, faz 3 semanas que eles não fazem reunião. 3 semanas. É um período imenso. Quem que vai agora reposicionar a estratégia do Bolsonaro para atacar o Lula e principalmente para se defender? Não dá. Não se faz, não tem como. Então o marketing da campanha do Bolsonaro ficou acéfalo, que já era muito acéfalo, né? Mas ficou ainda mais acéfalo, eles vão ficar batendo ainda mais cabeça e essa é a grande oportunidade da campanha do Lula para poder fustigar o Bolsonaro e se blindar das questões envolvendo corrupção. Porque todo mundo quer que o Lula volte a falar de corrupção. É impressionante isso, né? Todo mundo quer, o PT precisa falar sobre corrupção. Aí quando o Lula vai lá no Jornal Nacional e fala sobre corrupção, o pessoal fala que o Lula tem que falar sobre economia. Aí quando o Lula vai ao debate e fala sobre economia, o pessoal fala que ele quer ficar falando sobre tem que falar sobre corrupção. Pô, fica aí um samba do jabuti doido, né? Fica uma esquizofrenia absurda. Mas o Lula tem essa possibilidade agora de falar, olha, você quer falar sobre corrupção? Pô, a gente pode falar disso, daquilo. O meu governo fez isso e aquilo. O que o seu governo fez? Mas o que o seu governo fez pelos mais pobres? E aí puxar a discussão para o que realmente importa. E essa parte da questão econômica, a campanha de Bolsonaro não está sabendo resolver. Porque, como nós vimos, o Auxílio Brasil não surtiu efeito.